Vamos imaginar a cena, uma caminhada à noite no meio da floresta amazônica, a luz da lanterna vai varrendo as folhas, tudo úmido, os sons da mata, e de repente, a luz bate em algo que parece familiar, mas ao mesmo tempo muito esquisito. Uma coisa que parece embaralhar a linha entre o que está vivo e o que está morto. Bora investigar que descoberta impressionante é essa. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa começar falando de uma coisa meio sinistra. Os fungos zumbis. São parasitas, sabe? Eles infectam insetos, aracnídeos e basicamente tomam o controle do corpo deles. No final, eles simplesmente brotam para fora do cadáver. É uma estratégia de sobrevivência brutal, mas fascinante da natureza. E aí a gente se pergunta, né? O que acontece quando um desses fungos ataca uma aranha? Bom, normalmente é o fim da linha para ela. A aranha vira só uma hospedeira imóvel para o fungo poder se espalhar. Olha só, esse aqui é um fungo araneopatogênico do gênero Gibelula. Ele infecta a aranha, mata e aí cria essas estruturas que parecem umas hastes, chamadas estromas. Elas liberam esporos para infectar outras vítimas. É uma cena até que comum na Amazônia, um lembrete meio macabro de como a vida e a morte funcionam na floresta. E foi exatamente isso que um grupo de naturalistas no Equador achou que tinha encontrado. Ali na parte de baixo de uma folha, bem paradinho, estava o que parecia ser o corpo de uma aranha com o fungo Gibelula crescendo nas costas. Um achado legal, mas algo que eles já tinham visto antes. Pelo menos era o que eles pensavam. Só que é aqui que a história dá uma virada. Mas uma virada daquelas. Porque o que eles estavam vendo não era nem de longe o que parecia ser. Quando um dos observadores resolveu tocar de leve na criatura, o impossível aconteceu. O tal cadáver da aranha e o seu fungo se mexeram. A certeza que eles tinham foi por água abaixo em 1 segundo. E aqui está a revelação. O que eles encontraram não era uma vítima, mas sim uma mestra do disfarce. Uma espécie de aranha completamente nova que depois foi batizada de Taxanovsky-Huasca. Ela evoluiu para imitar perfeitamente o seu próprio predador. É um caso espetacular de mimetismo. E o que é tão uau nisso tudo é que não é um mimetismo qualquer. É o primeiro caso que a gente tem notícia de uma aranha que imita o fungo que a caça. É tipo uma ovelha se vestindo com a pele de um lobo zumbi. Tá, mas como é que essa aranha consegue fazer essa mágica? E, mais importante, qual é a vantagem de parecer com a vítima do seu próprio assassino? A perfeição está nos detalhes. A aranha fica completamente imóvel. As pernas dela, que são quase transparentes, ficam dobradinhas e escondidas. O abdômen tem uma cor pálida, com os espinhos brancos, imitando um micélio, que é tipo a raiz do fungo. Mas a cereja do bolo são os 2 chifres longos nas costas dela. Olha de perto. São esses 2 tubérculos que são a chave de tudo. Eles são iguaizinhos aos estromas do fungo Gibelula, aquelas estruturas que crescem para fora do corpo da aranha morta para soltar os esporos. A ilusão é simplesmente brilhante. A grande sacada é que esse disfarce tem uma vantagem dupla. Primeiro, para a defesa, o que a gente chama de mimetismo batesiano. A aranha se parece com algo nojento ou perigoso. Predadores tipo pássaros olham e pensam, eca, uma comida estragada, e passam reto. Mas também serve para o ataque, que é o mimetismo agressivo. Insetos pequenos não veem perigo numa aranha morta, o que permite que a Taxanovsky dê o bote de surpresa. E a coisa fica ainda mais maluca quando a gente descobre que essa aranha do Equador talvez não seja a única. Parece que a evolução teve essa mesma ideia genial em outros cantos do mundo. Pois é, essa estratégia incrível não é exclusiva do Equador. Em vários continentes, em famílias diferentes de aranhas, parece que essa mesma adaptação surgiu de novo e de novo. Olha só, lá no Vietnã, uma espécie que nem foi identificada ainda já tem uma protuberância bem parecida. Pulando para Uganda, na África, outra aranha de outro gênero com uma aparência de fungo quase idêntica. E a história se repete em Madagascar com uma espécie que também parece ter copiado o visual de um fungo crescendo. E para fechar, aqui mesmo no Brasil, uma aranha do gênero Mastófora parece usar o mesmíssimo truque. Tudo isso junto apoia a ideia de que várias linhagens de aranhas, sem ter contato umas com as outras, evoluíram para imitar seus predadores. É um caso impressionante de evolução convergente. E a história de como descobriram isso é tão incrível quanto a própria aranha e mostra como a ciência está mudando. É que o primeiro flagra não veio de um laboratório chique, não.
Veio de naturalistas, gente curiosa, que postou a foto numa plataforma de ciência cidadã chamada iNaturalist. É um jeito de conectar gente apaixonada pela natureza com cientistas, e isso acelera demais o ritmo das descobertas. E o palco dessa descoberta não é um lugar qualquer, é o corredor Lhanganetes-Sangay, no Equador, um dos lugares com a maior biodiversidade do planeta. Isso só mostra como é importante proteger essas áreas, que são verdadeiros baús de tesouros evolutivos que a gente nem conhece ainda. É como os próprios cientistas que descreveram a aranha disseram no artigo deles. Essa descoberta é um lembrete que inspira, sabe? A gente não precisa ir para outros planetas para encontrar o extraordinário. A frase é: ainda há muito a ser descoberto em nossos próprios quintais. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? A história da aranha Cordyceps mostra um bicho se escondendo na nossa cara, usando uma identidade falsa para sobreviver. Quantas outras maravilhas, quantos outros segredos da evolução não estão por aí, só esperando para serem vistos, se a gente parar para olhar com um pouco mais de atenção?